Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui reunidos hoje para a defesa de mestrado do meu orientando Samuel Renato Siqueira Santana, que hoje vai defender a dissertação de mestrado intitulada As Mil Faces da Tragédia, Purim Turambar e o Legado Trágico na Fantasia Tolkieniana. Temos aqui na banca os queridíssimos professores, pesquisadores, Stefano Stanley, Sérgio Perassoli, que são os arguidores, tá? Então, com os meus agradecimentos a ambos, ao Sérgio e ao Stefano, eu passo, então, a palavra ao Sérgio. A palavra é sua, Sérgio. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com o Cid e com o Stefano, duas pessoas que tiveram uma importância muito grande no meu trajeto acadêmico, né? E queria também parabenizar pelo trabalho, porque eu achei que ficou um trabalho muito bom, tenho poucos apontamentos para fazer, achei que estava bem escrito, achei que foi um texto que eu gostei bastante de ler, uma leitura que eu fiz com muito prazer, trouxe só algumas questões, assim, caso você queira incorporar, e alguma outra questão de digitação, né, caso você queira depois, na hora de fazer sua revisão final, dar uma olhadinha, tá, para não passar em branco, certo? Eu vou começar, então, primeiro por as questões que eu acho mais importantes, depois eu trago essas que são mais questões textuais, de digitação e tudo mais. Na página 44, né, você coloca: destaca-se o fato de que a tragédia moderna no contexto alemão possui uma roupagem extremamente fatalista no século XIX, pois nesse contexto a presença divina não é mais característica catalisadora dos eventos trágicos, mas sim a própria transcendência ao idealismo platônico do movimento. Acho que você poderia pensar um pouquinho mais no seu leitor e explicar um pouquinho melhor o que seria esse idealismo neoplatônico do movimento, né? O que seria isso para você? Você pode responder, pode ser agora, assim, a gente faz como um diálogo mesmo, tá? Só um minutinho aqui, colocar, explicar o neoplatonismo. Eu gosto de tomar nota de tudo aqui para depois eu verificar mais. Sim, eu quis trazer a concepção de que a tragédia moderna no contexto alemão ela difere do conceito da tragédia clássica, né, principalmente aí do conceito aristotélico da tragédia enquanto a reinvenção dos mitos e de trazer a questão divina presente, né? A tragédia ser quase que uma relação dialética entre seres humanos e deuses, né? E os heróis, que são aquela etapa intermediária e tudo mais. Aí eu trago, no contexto da tragédia alemã, a questão de que o divino, enquanto crença, enquanto dogma, ele não se faz mais presente, porém não quer dizer que a tragédia alemã ela seja materialista, né? Ela só trate de questões terrenas. Não, a gente tem ainda uma questão maior, porém aí é o caso da transcendência, né? Ou seja, né, você atingir o mundo das ideias através da arte. Então, a tragédia, a alemã, ela vai ser trágica, justamente porque vai ser mostrada o que impede o ser humano de atingir esse belo, esse ideal, que a gente chama de ideal romântico, né? E aí muitos dos casos vão ser, né, o amor romântico, muitas vezes vai estar envolvida a questão nacional, né, o nacionalismo é muito presente nesse período também. E sim, trazer tudo isso certamente deixaria tudo muito mais claro também, né, na redação do meu texto. Eu consegui finalmente abrir aqui agora, eu posso ver aqui na página 44
exatamente essa lacuna que está aqui. Mas pensando no seu leitor mesmo, né, para dar uma situada nessa questão do neoplatonismo, do movimento, né, que é mais, acho que Ser é... mais chapa branca, né? Começar, sim, a trazer o contexto desde o começo, né? Uhum. O Sturm und Drang e tudo mais, né? Assim. E uma coisa que eu gostei bastante do seu trabalho foi que quando você fala dos conceitos junguianos, você traz essa questão de que você rebate essa crítica que era feita constantemente, que não é uma questão lamarquista, né? Eu achei bem interessante que você colocou essa questão, acho que é muito relevante você explicar isso para o seu leitor, né? E eu sugeriria você, eu sei que você fez isso em vários momentos da tese, mas eu também, assim, minha sugestão, né? Lógico, você acata se você quiser ou não, se você achar necessário ou não, mas na página 60, quando você coloca, né, expressões do chamado inconsciente coletivo, um segmento do cérebro humano responsável por armazenar informações culturais e que é oposto ao inconsciente individual, permeado por experiências próprias de cada indivíduo. Se fosse, né, se eu tivesse escrevendo isso, eu retomaria essa questão de não ser uma questão lamarquista, né, de ser mais uma questão do inconsciente coletivo enquanto capacidades mentais básicas, né, como um modo de comportamento comum da natureza humana, né, como uma psique impessoal, comum a todos, né, para não dar essa impressão para o leitor de ser alguma coisa assim, tipo, que é transmitido de alguma forma, como que você coloca aqui? Que essas informações culturais elas são armazenadas e são passadas diretamente pela genética, né? E não são as informações culturais que são passadas geneticamente, o que é passado geneticamente é o aparato biológico, né? É a constituição cerebral comum do ser humano, né? Mas isso, como você já fez em vários outros momentos, acho que você não vai ter dificuldade em fazer caso você queira, né? Caso você sinta necessidade. Certo, perfeito. Você usou o termo no começo, inconsciente coletivo, enquanto aparato biológico, certo? Relacionado ao aparato Relacionado. biológico, né? Seria mais assim, as capacidades mentais básicas ou os modos de comportamentos comuns da natureza humana, ou seja, seria uma psique impessoal comum a todos, né? Foi essa a descrição que eu dei. Certo, perfeito. Com certeza. Uhum. E na página 78, que eu fiquei um pouco confuso com essa definição que você deu os arquétipos, de acordo com a concepção junguiana do termo, são manifestações de conteúdos reprimidos ou esquecidos que permeiam o chamado inconsciente coletivo. Mas será que é isso mesmo, né? Essas manifestações de conteúdos reprimidos ou esquecidos do inconsciente coletivo? Porque o conteúdo reprimido, esquecido, recalcado é o do inconsciente individual, do consciente freudiano, né? Então aí entraria de novo nessa questão que o inconsciente coletivo ele está mais para uma manifestação de uma psique impessoal comum a todos, né? Mas uma manifestação dessas capacidades mentais básicas ou modos de comportamentos comuns da natureza humana que de fato de conteúdos reprimidos ou esquecidos. O que você acha? O que você me fala a respeito disso? Às vezes você encontrou essa referência que eu não tinha também, né? Então, Não, não, de forma alguma. Vendo por esse lado, se tá bem freudiano, tá muito inconsciente pessoal, de fato, esse aqui. Mas o que eu digo no período seguinte é que é a camada mais profunda seria do que o inconsciente pessoal que abarca experiências individuais reprimidas, né? O que eu quis dizer é que
enquanto o inconsciente pessoal ele abarca as experiências pessoais que são reprimidas, o inconsciente coletivo, justamente por ele ser coletivo, ele abarca, às vezes, pulsões, né, repressões de um coletivo, né, não somente Uhum. de uma pessoa. Então, eu acho que é uma questão aqui de utilizar um termo que deixe mais abrangente, né, que ele não traz puramente conteúdos reprimidos, como muitas vezes faz o consciente pessoal, né, reprimido ou esquecido, mas ele contém diversas manifestações, né, fatores culturais, tudo, dentre as Uhum. quais, dentro de todo esse balaio aí, a gente tem também os tabus, né, as questões Sim, reprimidas e tudo mais. Aí acho que é uma questão só de abranger um pouco mais isso, desse O ponto. que você falou agora foi satisfatório, né? Talvez colocar isso que você falou agora nessa, para não criar mesmo essa confusão, né? Mas o que você falou Uhum, agora tá perfeito, tá certinho. certo. Em caso você queira também, para os estudos literários, eu acho interessante uma definição de arquétipo que o Northrop Frye, no livro O Grande Código, né, naquele livro que ele faz uma análise da Bíblia, ele diz que a concepção arquetípica dele é igual à concepção que o Jung usa num livro chamado Civilização em Transição, né? Então, Civilização e civilização em transição. em transição. Depois eu te mando certinho o trecho, o parágrafo, né? Mas aí eu acho legal que eu encontrei isso na minha pesquisa e assim, é, eu acho que por ser uma, uma colocação do Northrop Frye, que é um crítico literário, eu acho que é um jeito legal de se trabalhar o arquétipo, porque você encontra perfeitamente uma comunhão entre a psicologia do Jung e a teoria literária do Fry, né? Perfeito, perfeito. Fora que a habilidade do Fry para mobilizar a teoria com o discurso dele é maravilhosa, né? Sim, É sim, um texto literário em si, se ler a crítica dele, né? sim, exatamente. E agora, o que eu achei de questões assim mais para a gente conversar foi isso. Eu trago aqui também quatro questões para você rever na hora da digitação, né? Por exemplo, na página 26. E alguns destes são somente conhecidos por terem sido mencionados nesse texto. Você vai ver que teve um errinho de digitação ali depois, se você quiser dar uma olhadinha. Achei que página 26. Qual que. Vamos Tá ver. assim, alguns destes são somente conhecidos por terem sido mencionados nesse texto. Algum. Se você for dar um Ctrl F, começa a partir do destes, porque o problema está justamente no alguns. Então, destes são somente conhecidos por terem sido mencionados. Vai. Só um minuto. Eu tô no localizar o caractere aqui para ver se. Na página 26? Isso. Ué, não estou localizando aqui. Deixa eu abrir aqui. Para mim, aqui na página 26, é o que eu estou falando da Catarse, do Lesc, Cito a República, é essa página mesmo? Vamos ver aqui, para te falar certinho. Ó, no último parágrafo, conta 4 linhas de baixo para cima. Ah, pronto, achei. Tá com S a mais. Pronto. Perfeito, já substituí. Na página 34, tem também um que um rei tirano é um rei. Aí faltou o quê? Que chega ao poder de forma não natural. Página 34. Perfeito, já alterei. Aí tem só mais duas, tá?
Certo. Página 77. Uma citação do Tolkien. Cada pau e pedra, cada árvore, os pássaros, as ondas, as colinas, o ar, as mesas, as espadas e... Aí você colocou apropria. A própria junta. Sim, sem acento. A própria cerveja. Certo. Isso. E por fim, na página 113, tá? Portanto, essa relação entre amor e violência é o quê? Aí você vai ver que também teve um errinho de digitação aí. Faltou o E. Esse aí eu não estou achando ainda. Peraí. Deixa eu ver para te Está falar dentro aqui. do parágrafo do diálogo platônico. Deixa eu ver certinho aqui para te falar. Tá um pouco antes daquele parágrafo que começa o coro em Antígona. Achei. Entre amor e violência é o que gera... Qual que é o erro? É o que gera os horrores. Pelo menos, não sei se você corrigiu aqui, mas no meu tá faltando o E no quê? Ah, não. Então, eu numa outra leitura, eu já acabei corrigindo. Então, o meu Então, aqui perfeito. já tá com o quê, já. Maravilha, então. E as questões que eu achei foram mais essas, né? Eu acho que, de um modo geral, o trabalho tá bem legal. Acho que você, nos conceitos junguianos, né, que foi o que eu pesquisei, você foi muito feliz, né, nas descrições e trazer, até rebater as críticas feitas por aqueles que leem mal o Jung, né? E você foi bem feliz em conseguir expor esses conceitos nas partes que você coloca também a psicanálise do Freud, também, assim, achei bem legal. E eu acho que o que eu tinha para falar é mais isso. Tô satisfeito com as respostas que você me deu. Acho que te parabenizar de novo pelo trabalho, que eu achei que ficou realmente muito bom. Que bom, muito obrigado. Quando o Cido disse que você ia estar na minha banca, eu já fiquei, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha trabalhado mais com o Jung, que ele com certeza vai pegar no meu pé, alguma coisa que eu escrevi lá vai estar super errada, né? Acho, imagina. A sua tese lá, eu fui dar uma olhada, só a bibliografia, uma página inteira é só de referência do Jung, né? Foi, nossa senhora, vai chegar lá, não, isso aqui tá errado, porque tem 3 obras aqui que dizem o contrário disso, não sei o quê. Não, imagina, tá tudo certo, fica tranquilo. Bom, mas eu bati na tecla da hereditariedade, né? Pelo menos não estava fazendo o contrário, né? Falando que o Jung é lamarquista, né? Sim, sim. Não, isso você deixou bem claro e eu achei bem legal. Que legal, muito bom. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado de verdade aqui. Realmente fiquei muito feliz, muito surpreso. Vou fechar minha câmera, meu microfone. Sérgio, você está satisfeito, filho? Tô satisfeito, Ciro. Então tá. Samuel, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar para o Sérgio responder, comentar, perguntar e tudo mais? Não, Cido. Por enquanto não, tranquilo. Aqui já anotei todas as questões aqui que a gente discutiu, vou sentar, vou rever tudo, com certeza fazer as alterações, mas estou satisfeito também, sim. Então tá ótimo. Então eu passo a palavra ao Stefano, para o Stefano fazer suas considerações, mais uma vez com os meus agradecimentos, e tendo em vista que o Stefano também participou da qualificação do Samuel, então já acompanha o trabalho há algum tempo. Obrigado, Stefano. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, Ciro, Sérgio, Samuel, todos os presentes, os colegas. Adorei essa Mona Lisa da imagem. Bom, eu fico muito feliz pelo convite, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Ao contrário do Sérgio, que foi muito pontual, eu não consigo, não tenho essa habilidade. Eu treino, mas não consigo. A outra coisa que eu não consigo é
não ser revisor. Eu treino, tento, mas não consigo. Então, eu fiz dois arquivos, Samuel. Um de comentários gerais, que tem alguns probleminhas de português e tal, e os específicos. Os gerais, eu vou te apontar rapidamente, porque eu vou te mandar tudo isso aí. Então, depois você olha com calma, tal, não precisa se ater a esses comentários. Os específicos, aí sim, eu espero uma resposta, se você se sentir à vontade, né? Para falar, isso aqui eu quero responder, isso aqui eu acho que não precisa, e assim por diante. Como o Cido comentou, estou devidamente paramentado com as minhas roupas de Kadosh para realizar esse Kadish aí com a nossa vítima, tá bom? Então, vou começar, Samuel, dos comentários gerais, né? Lá na página de rosto, e adiantando, serei chato como sempre, tá? Você coloca lá no programa Teorias da Narrativa. Aí a minha chatice mudou o nome do programa? É uma pergunta para o Cido também, né? Não sei se mudou, se ficou assim agora, porque era Teorias e Críticas da Narrativa, né? Aí tá lá só, Teorias da Narrativa. Enfim. Na página 11, deixa eu chegar lá. Página 11. Você diz assim, ó, deixa eu encontrar aqui. Na terceira linha, a obra tolkieniana. Aí lá na terceira linha você diz: Tolkien é tido pela tradição literária como o pai da fantasia moderna. Aí minha pergunta para você é: qual tradição literária? De quem que você está falando? Stefan, você pode repetir que deu uma cortada no som? Eu não peguei aqui esse segundo apontamento seu. Tá, na página 11. Página 11, certo. Aí você tem lá os filhos de Húrin, tá em negrito, certo? Sim. E aí começa lá no final da linha, tá escrito: Tolkien é tido pela tradição literária. Como o pai da fantasia moderna. Eu acho que você poderia explicar isso, assim. Qual tradição literária? De quem é que você está falando? A tradição inglesa? A tradição francesa? Qual escola? Para quem ele é tido, né? Por quem? Só acho que caberia aí. Quem é que fala isso? Quem entende o Tolkien? Como isso aí que você descreveu. Comentário geral, tá, Samuel? Para o trabalho todo, depois eu enumerei tudo aqui, separei por página, né, como o meu toque manda, depois eu te mando isso. Mas, assim, para você tomar cuidado ao longo do trabalho com o uso dos apostos, né? Quando você faz um aposto. Eu achei vários apostos, assim, sem vírgula. Você está escrevendo uma ideia, aí você faz um aposto e continua a primeira ideia. E não separa com vírgulas, nem traços, nem... Então, ficam duas ideias emendadas sem concordância. É um geral isso. Na página 11 ainda, né? Deixa eu lá. Onde é que está? Página 11. No parágrafo começa assim, ó, de tal forma, dos muitos gêneros. Encontrou? Aí você diz assim, lá no final, um dos gêneros literários mais clássicos no Ocidente. Aí a minha pergunta para você é, o que é ser mais clássico? É ser mais antigo, mais usual, o mais estudado, o que deixou mais fragmentos, o que entrou no cânone, em detrimento dos que não entraram? Pode falar. Eu posso ir respondendo as dúvidas agora ou deixo para depois? Não, pode responder agora. Pode responder, certo. Aqui eu utilizei no sentido de que possui uma tradição maior que pelo menos chegou até nós. Por exemplo, no caso da Grécia Antiga, nós sabemos que existiram outros épicos, existia todo um ciclo de épicos sobre a Guerra de Troia, dos quais somente 2 chegaram inteiros para nós, né? Aí eu trago que, pelo menos aqui, a tragédia, enquanto manifestação aqui desse contexto que eu estou utilizando, ele é o que a gente tem maior tradição, numericamente, eu até aponto no meu texto, né? As comédias, a gente tem algumas que sobreviveram também da Aristófanes, mas pouco também comparado com o que se teve.
A poesia lírica temos pouca coisa, fragmentos esparsos. A tragédia foi o que a gente tem maior tradição sobrevivente até o momento. Então, esse que foi o ponto que eu defendi aqui. Entendi. Obrigado. Ó, na página 12, tem um parágrafo enorme, é o penúltimo. Começa assim: no terceiro capítulo. Encontrou? Encontrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima linha. Na sétima linha você tem lá, mais recentes, vírgula, de forma a conduzir à conclusão de que a obra tolkieniana apresenta inovações e tal e tal. Aí a minha pergunta para você é: você acha legal apresentar a conclusão do trabalho já na introdução? Assim, qual resultado você vai chegar? Porque para o leitor, você está construindo para o leitor uma ideia. Se você já diz a que resultados você chegou, logo na introdução, o leitor fala, mas espera aí, tudo bem, é um trabalho concluído. Mas, sei lá, eu achei estranho. Mas é só Aqui, apesar de eu ter utilizado o termo conclusão, eu utilizei no sentido de objetivo, até onde eu quero chegar ao longo do trabalho. Aí fala, eu quero chegar à conclusão de que a obra pode, que a obra apresenta inovações não só para a literatura trágica, mas também para a literatura britânica contemporânea. Essa é a tese que eu vou querer chegar. E aí depois, nas minhas considerações finais, aí eu aponto que, julguei satisfatório, acho que o resultado foi atingido. Tá. Mas não sei, posso mudar isso também, dependendo. Né? Acho que a palavra conclusão aqui acho que pesa muito, né, no caso. Pode ser construir a reflexão, a construção da reflexão sobre as inovações apresentadas pela obra tolkieniana. Bom, certo. Aí fica a seu critério, tá bom? Só um minutinho, eu vou anotar aqui para eu voltar aqui, então. Se você não quiser anotar, Samuel, eu vou te mandar tudo isso. Eu grifei tanto no texto quanto num arquivo à parte. Só um minutinho. Tá bom. Já estou familiarizado já com os seus 2 arquivos gerais e específicos. Né? Pode continuar, por favor. Ainda na página 12, você diz assim, no mesmo parágrafo: o sentimento trágico é algo presente desde antes da consolidação da cultura ocidental. Não vi problema nenhum, só acho que você poderia explicar quando é que você entende que ocorreu a consolidação, o que é essa consolidação, quando de fato ocorreu essa consolidação. O que você entende com isso? Explicar fazer isso já na introdução, você diz. Ou então resgatar esse assunto depois e dizer, ou colocar uma breve nota de rodapé, para o leitor entender ao que você se refere, né? Qual é essa consolidação? Como ela se consolida? Né? Certo. Posso continuar? Por favor. Outro comentário geral, tá? Separei várias páginas aqui, depois eu te mando, que é o cuidado com a concordância no tempo verbal. Deixa eu encontrar um exemplo aqui, ó. Página... Deixa eu ver. Na página 49. É só um exemplo, tá? Depois eu te mando o arquivo certinho. Essa projeção de uma libertação que parecia improvável por conta da questão política e econômica da Alemanha fez com que a sua intelectualidade estivesse muito mais voltada. Então, assim, por exemplo, você usa estivesse, desembocará. Né? O que desembocou na filosofia clássica alemã. Então, quando você for escrever uma oração, né, um período, um parágrafo, prestar atenção em qual tempo verbal você está e ajeitar a concordância em tudo, para ficar uniforme. Isso é um comentário geral, tá? Os meus comentários, eles estão tudo meio
fora de ordem. Eu organizei, mas ficou meio... Deixa eu ver. Tá, na página 20. Essas aqui são só as chatices, tá? Depois eu vou entrar nos específicos. Página 20. Chegou na página 20? Só cheguei. A seguir, aí eu acredito que seria empreender-se a. Então, um estudo. Porque depois você diz, como se verá, tratar-se-á, sempre no futuro, né? Não era a intenção, mas fica melhor, de fato. Então, usar uma mesóclise aí. E aí eu estou procurando aqui, mas eu não encontrei ainda na página 20. Você coloca Ilíada e Odisseia em grego. Qual a página, por favor? Aqui na seguinte, já, né? 21. Eu anotei na 20, mas eu não estou encontrando. Talvez eu tenha anotado errado. Aqui no meu arquivo vou estar na página 21, a Ilíada e Odisseia em grego. Aí a minha pergunta é, como está escrito em grego, né, com os grafemas gregos, se tem que vir itálico ou não? É só uma questão aí. Na 24. Nota de rodapé número 3. 24, nota de rodapé número 3. Aristófanes. Isso, Aristófanes é o único sobrevivente da comédia antiga. Uma sugestão, né? Fica a seu critério, claro. Eu acho que você poderia colocar que a obra dele, ou as coisas que ele escreveu, são as únicas sobreviventes da comédia antiga. Porque outros sobreviveram. Enfim, eu acho que você deveria se referir à obra e não ao sujeito, Aristófanes. Como assim? Há outras obras? Não, as obras do Aristófanes e não a pessoa dele. Sim. A obra dele é a única sobrevivente. Sim. De fato. O Aristófanes é o único sobrevivente do período antigo. É o Apocalipse grego. Sim. E a tal da metonímia, né? É a parte pelo todo. Na 31, lá no finalzinho, porém... Só um minuto, no finalzinho... Porém... certo, achei. Para teóricos mais recentes, esse provérbio... Aí minha pergunta, que teóricos mais recentes? A quem você se refere? É aquela coisa, né, de dar nome aos bois, né? Eu quis usar só uma generalização aí, mas, enfim, é que não existe só um, é uma tradição já mais contemporânea de... O que eu tô falando aqui, para esse provérbio ser uma evidência científica corrobora as novas teorias circundantes. Na verdade, não. Isso aqui, eles são a galera do século XIX até aí vai metade do século XX, nessa galera o Lesk está incluído, de que isso aí seria evidência de que a origem da tragédia seria de fato de Tiramos e tudo mais, como na minha banca o professor Brandão tinha apontado. Mas ele mostra que aí, nas últimas décadas, aí já tem um questionamento aí de que pode não ser isso, né? E que aí eu trago, por sugestão dele, eu acabei trazendo aí também, né? Que aí fala, não, que era uma tradição militar de Atenas, e que os sátiros eram os jovens que estavam começando a desenvolver barba, e por isso eles eram chamados de sátiros, enfim, que aí eu passo aqui por cima mostrando que existem essas outras teorias. Mas eu posso especificar aqui, falar dos teóricos de tal século até tal período, né, para ficar mais específico. Eu acho que 2, 3 nomes que você colocar já resolve a curiosidade do leitor. Na página 41, depois na 47, em outros momentos que eu separei aqui, não vou falar todos, porque... Né,
Mas, por exemplo, na 41 você coloca William Shakespeare. Na 47 tem Fausto, Goethe, né? Quando você coloca esses nomes, né, ou dos autores, ou os títulos dos livros e tal, no começo você fez bem isso, você coloca o nome em português, a tradução, né? Depois você coloca o nome no original e o ano de publicação. E quando são autores, você coloca o ano de nascimento e morte, né? Ou se está vivo ainda. Em alguns casos, você esqueceu de fazer isso. No caso do William Shakespeare, na página 41, Fausto, na 47, o próprio Goethe. É a primeira vez que ele aparece no texto e não tem isso. Então, só para... Se vai fazer, já padroniza. Posso. No caso do Goethe e do Fausto, é que, na verdade, eles estão na introdução. Quando eu cito pela primeira vez, aí eu coloquei tanto o nome completo do Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, coloquei a data de nascimento e de morte, o Fausto coloquei o título original e a data. Só o do Shakespeare, que quando eu cito... O Shakespeare, se eu não me engano, na introdução eu coloquei também o William Shakespeare, coloquei também a data de nascimento e morte dele. Só nessa página aqui, 41, quando começam as obras, que eu não coloquei o título, porque eu falei, vai ficar meio poluído, porque Macbeth, aí eu vou colocar entre parênteses Macbeth também. Aí Romeu e Julieta, colocar entre parênteses também, Romeo and Juliet. Então, como é quase a mesma coisa, eu não vou colocar, mas tá certo, né? Se a gente vai usar, tem que seguir com rigor, né? Então, sim, eu vou colocar, nesses casos aqui, os títulos originais também. Ainda na 47, né? Lá na nota 9. Só um minuto. Qual página? 47. 47, certo. Aí você diz assim, tempestade e ímpeto em alemão. Tempestade e ímpeto em alemão é Sturm und Drang, não é? Sim. Então, eles teriam que colocar em português. Sim, assim, no corpo do texto está em alemão, aí na nota de rodapé eu quis dizer, significa tal, só que essa palavra está em alemão, sabe? Para evidenciar qual que é a língua estrangeira que está referida ali. Como, por exemplo, se tinha apontado também na minha qualificação, a pintura do Axel Gallenkala, que tinha lá o título em sueco, aí eu coloquei Kullervo arrependido em sueco. Se tinha apontado a mesma coisa, né? Eu faço essa opção justamente para evidenciar qual é a língua estrangeira, que às vezes a pessoa olha e fala, essas palavras estranhas aqui, que língua que é? Falo, não, é Kullervo arrependido, escrito em sueco. Entendi. É porque, assim, tempestade e ímpeto são palavras da língua portuguesa, não está em alemão. Eu acho que você poderia colocar assim, traduzido do alemão como tempestade e ímpeto. Sim, aí quebra a ambiguidade, né, de fato. Deixa eu continuar aqui. Tem duas aqui, dois probleminhas. Só um minutinho, Stefano, que eu vou anotar essa solução aqui. Vou riscar aqui na mão. Como você falou para escrever aqui na nota da PF? Traduzido do alemão. Sim, traduzido como, do... Então, aí a gente já sabe. Veio do alemão e traduzido como em língua portuguesa. Né? Perfeito. Na página 60. Página 60. Deixa eu encontrar aqui o que eu anotei, eu grifei. Não lembro onde que tá, porque eu não grifei direito. Mas depois eu te mando. Ele diz assim, ele diz não, né? Você diz. Que é a experiência pessoal de cada ser. Aí eu coloquei, né? Se é pessoal, só pode ser de cada ser. Por exemplo, lá no final, né? Experiências próprias de cada indivíduo. Achei, sim. Oposto ao inconsciente individual, permeado por experiências próprias de cada indivíduo. Aí eu achei meio ambíguo, né? Repetitivo. Se é própria, é de cada indivíduo. Bom, é que nesse caso, como eu estava falando exatamente como o Sérgio tinha apontado
da divisão entre o inconsciente coletivo e o pessoal, acho que por isso que eu fui dar uma ênfase, né? Porque o inconsciente coletivo, ele meio que é próprio também, só que ele é um próprio coletivo. Aí acho que nesse que eu quis dizer próprio, individual, do ser, né? Da sua vida, o seu próprio passado, né? Não o passado da sua raça. No caso, será que caberia, nesse caso, esse pleonasmo? Eu acho que sim. Se Próprio desambiguar, de cada indivíduo, no sentido pessoal mesmo, né? Da vida individual de cada um, não dos antepassados. Não sei, é eu uma acho que coisa de pensar, né? Ó, agora eu vou mais rápido porque eu estou meio devagar aqui. Na página 52, você cita o movimento surrealista. Em algum momento você diz, o movimento surrealista. Certo. Eu acho que você podia situar o leitor, né? O que é sendo lógico, você não vai fazer um tratado sobre o movimento surrealista, mas colocar datas, países, culturas, o que você entende. Certo, certo. Olha aí, ó. Vão me fazer falar mal dos franceses na minha dissertação. Eu acho que quem fala a verdade nunca merece castigo. Na 53, Samuel, você fala da mitologia lá. Tolkien almejava criar uma mitologia que nunca chegou a existir. Eu acho que vale a pena mencionar Tolkien. Vamos ver, será que eu menciono ela depois, né? Eu menciono ela aqui na página 55. Você recomenda trazer ela antes? Porque aí... Ou você está falando fazer uma referência, colocar entre colchete, entre parênteses? Não precisa ser uma referência direta, você pode colocar em nota de rodapé. Só para o leitor ter a ideia, para não achar que você criou isso aqui, né? Ou você pode trazer o próprio Tolkien falando isso. Existiu, aí ela apontou, mas a ideia já é do próprio Tolkien. Né? A gente tem textual das cartas dele dizendo isso. Então, acho que você poderia colocar a carta, então. Carta, então, né? Ele fala do projeto ambicioso de criar uma mitologia para o meu país. Eu acho que vale a pena. Certo. Aí, mais para baixo, tem O Senhor dos Anéis, depois John Ronald Tolkien. Eu acho assim, se você vai colocar o nome inteiro, coloca o reroll no meio. A página... Qual que é a página? Na 53 mesmo. Embaixo de O Senhor dos Anéis, você coloca o nome dele, mas está faltando um nome. John Ronald Tolkien. Sim. Por que não, né? Pronto. Já acrescentei. Na página... Oi? Já acrescentei. Só estava apontando. Na página 61. Página 61. Dentro do legendário, aí tem lá a queda de Gondolin, nota 13, certo? Sim. Aí tem um errinho de digitação, inaugurado, faltou o G, mas não é esse o problema. Inaugurado. Certo. Eu não gostei dessa palavra, inaugurado. Eu achei que não cabe. Escrito, produzido, feito inicialmente. Inaugurado. Eu achei meio estranho. Quais termos você sugeriu? O inaugurado. Mas assim, é para substituir? Eu acho que poderia substituir por alguma coisa assim, escrito, produzido, feito, ou sei lá. Por que eu utilizei esse termo inaugurado? Né? Porque a queda de Gondor, enquanto uma única narrativa, como é o caso do manuscrito que eu mais utilizo aqui para os Filhos de Húrin, não existe. Né? O que a gente tem são diversos fragmentos que contam a história da queda de Gondor. Aí o que eu quis dizer aqui para fazer a referência aqui da data de criação, que eu coloco, né? Tirca de 1916 e 17, por isso que eu falei, inaugurado. O primeiro manuscrito que começa a história da queda de Gondolin é esse texto aqui, que se chama De Túr e da Queda de Gondolin. Por isso que inaugurou, né? O texto que começou a história da queda de Gondolin é esse aí, mas depois haveriam outros textos.
que trabalhando essa temática. É uma chatice minha. Então, iniciado, será, talvez? Talvez originalmente escrito sob o título tal, né? Ou Mas é que aí, para mim, cria a impressão de que aí é a história inteira da queda de Gondolin, né? De Túr, da queda de Gondolin, e na verdade ele conta só a chegada do Túr a Gondolin, né? A gente não tem propriamente a ação da queda de Gondolin. entendi. Mas bom, sei lá. Não, vou anotar aqui para dar uma refletida a respeito desse termo depois. Deixa eu ver. 62. Lá no finalzinho, na 62. Nos 2 volumes que compõem Certo. O The Book of Lost Tales. Se existe uma tradução para o português, a minha pergunta é: por que você cita em inglês aqui? Ai, olha só. Porque eu nem cheguei perto das traduções brasileiras e não farei enquanto estiver em vida. Por isso eu simplesmente ignorei. Entendi. Aí, mas de toda forma tem que explicar, né? Mas em nenhum momento, deixa eu ver aqui. Será que é a primeira vez que eu cito o Book of Lost Tales? Vamos localizar aqui. Eu não me lembro. Aqui, ó. É que essa já é uma segunda vez que ele é mencionado. Na primeira vez eu coloquei o livro dos contos perdidos, mas só parte 2, né? Não, vamos ver. Tá certo, não. Vou colocar entre parênteses, então, o livro dos contos perdidos, tá certo. A outra coisa, Samuel, lá na 63, tem lá um Beowulf em negrito, o texto foi escrito... A página 63. Isso. O texto foi escrito, certo. Olha lá, em meados da primeira metade. Tá, certo. Bom, a primeira metade... Na metade. Na Sim. primeira metade, né? Meados, 2,5. Na metade da primeira metade. Peraí, só deixa eu ver do que eu tô falando aqui. Eu tô falando do quê? 2 manuscritos homônimos, o segundo... eu tô falando dos primeiros manuscritos do Círio de Rui. Então, foi escrito em meados da primeira metade da década de 20. Meados da primeira... Nossa, agora até eu tô confuso. Põe só meados da década de 20. Meados da década de 20. Ou na primeira metade da década de 20. Não sei se eu quis especificar tanto aqui uma data e acabei me confundindo. A outra coisa que é geral, Samuel. Certo. O gerundismo, tá? Irá dizer, irá fazer, irá contar. Eu acho assim, coloca dirá, fará, contará. Uhum. Esse aí é um dos vícios de escrita aí que eu tento tirar, mas de vez em quando eles acabam aparecendo. Aí sim, sempre que puder eu tô tirando. A outra coisa que você pode fazer com o Ctrl localizar lá, né? Ctrl F, Ctrl L, em alguns momentos aparece o personagem, em outros, a personagem. Eu acho que você poderia padronizar. Ou você usa o masculino ou o feminino. Uhum. É que às vezes se confunde. É que às vezes eu tô querendo dizer a personagem no sentido do substantivo mesmo, a figura, personagem. Aí, às vezes, eu tô querendo falar de um personagem específico que é masculino, né? Aí, por isso que aí acaba aparecendo o personagem. Mas, de toda forma, a personagem é um substantivo feminino mesmo. Então, assim, padronizar, vira tudo a personagem, acabou. A personagem Turing, pronto, né? O próximo aqui, 68. Certo. Nas notas de rodapé, também é comentário geral. Eu estou acabando os gerais e vou para o específico. Você coloca as notas e não coloca o ponto final. Deixa eu ver aqui, a página 71. Você coloca lá, eu nem sei pronunciar isso aqui.
em finlandês. E aí não tem Sim. ponto final na nota. Uhum. Eu Tá. separei todas. O texto está flutuando. Deixa eu ver o que mais tem. 93. Foi um errinho de digitação. Deixa eu ver. Eu acho que desconfigurou tudo aqui no meu computador e as páginas mudaram. Deixa eu procurar localizar aqui. É na 93 mesmo, na citação que você faz de Tolkien, 2020b, página 177. Uhum. Aí tem lá, and this last... Esse I, no original, tá minúsculo? Ou é um erro de digitação? Bom, na dúvida vamos confirmar, mas quase certeza que não. Foi erro meu, que o computador acabou, né, que o computador configurado em português acaba mudando aí, né? Vamos só conferir, mas quase certeza que não. A outra coisa, eu juro que eu tô acabando a parte chata. I say to you. É maiúsculo mesmo. Na Certo? página Foi 101, é a maiúscula? maiúscula. Tá. Na página 101 tem uma citação, né? The curse Do of Sete such contra being... Tep? Ah, não, do Tolkien. Isso. 2020A. Certo. A minha pergunta é, por que você não colocou as aspas como duplas, já que não tem nenhuma que precede essas aspas? Como? As aspas simples, elas são usadas quando elas estão dentro de aspas duplas, né? Sim. Aqui nesse caso, não, elas não estão dentro, elas estão, cada uma está separada. Por que você não usou aspas duplas? Essa citação que começa, The Curse of Such a Being e tal, Olha lá, é the porque essa shadow aqui é of my é proposed uma citação direta longa e ela não tem aspas. Não, não é a citação. A BNT eu sei. Estou dizendo, as que estão dentro deveriam vir com aspas duplas, justamente porque a Ah, citação... sim, entendi. Não, é porque eu acho que. Vamos conferir também. Que acho que no original ele tá com aspas simples. Então, mas você tem que ver se no original ele está dentro de duplas. Aí tudo bem. Vamos ver. E agora? Não, não. Ele tá entre. Tá com aspas simples mesmo. Não é uma citação. Ou não, Tá. pera. Vamos ver. Não. Não. Bom, depois eu confiro isso aqui, mas eu acredito que é um texto original que ele tá com aspas simples. Certo. Ou Eu será que é um acabei a parte texto... chata. Deixa eu conferir. Ou é um texto do Christopher que ele está citando o pai? Não. Não. Bom, vou conferir com mais calma isso aqui. Então. Aspas simples ou duplas na página 100. Bom, continuando, agora vem a parte mais chata, que a chata acabou. A mais chata, assim, eu sendo mais chato. Uhum, São certo. os comentários específicos. Eu acho que, no começo, é uma sugestão, tá, Samuel? Você pode usar ou não. Eu acho que seria bom para você, talvez, trouxesse alguma luz. Porque quando eu comecei a ler o seu texto, eu pensei no Mal-Estar na Civilização, do Freud, e na Genealogia da Moral, do Nietzsche. Eu acho que faz algum sentido, talvez, para trabalhos futuros, ou, né, porque estamos em uma defesa.
ou se você for retomar isso no doutorado, vale a pena dar uma olhada. Na página 20... Só um minuto. Você diz que o que suscitou esses textos na sua memória é o começo, quando eu estou definindo modernidade, lá no começo do primeiro capítulo? É quando você vai falar da modernidade, você está falando da moral, do herói, dos sim. gregos, da civilização grega, do entendimento de tragédia, a catarse, aquela coisa toda. Eu acho que pode trazer alguma luz para trabalhos futuros, tá? Não que tenha que fazer nada nesse. Tá certo. Na página 20, você cita o Jung, 2014, página 53. Aí, assim, ó, nessa perspectiva, a obra fantástica de Tolkien é um exemplo dessa manipulação. É uma escolha sua, a palavra manipulação, mas eu não gostei. Eu acho que poderia colocar utilização, ou construção, qualquer outra coisa. Página 26. Esse aqui é curtinho, tá? Na página 26, tem lá o texto sobrevivente, você está falando da poética do Aristóteles. Chegou lá? Composto por 26 seções. Isso. As quais indicam terem sido escritas não com o intuito de publicação, mas sim como um guia para uma comunicação oral. Aí eu quero saber quais são os indícios de oralidade. Eu quero saber assim, enquanto leitor, tá? Não enquanto membro da sua banca. Enquanto leitor, por que você colocou isso? De onde é que vem essa informação, esses indícios de comunicação oral? Assim, não que o texto ele foi uma transcrição de uma comunicação oral que o Aristóteles proferiu. Na verdade, não só a poética, mas a maioria dos textos do Aristóteles, algo que isso é bom. Enfim, eu posso depois pesquisar qual é exatamente o autor que mencionou isso, mas tem algumas introduções aí que mencionam isso. A maioria dos textos do Aristóteles, ao que se sugere, eles, na verdade, eles são rascunhos que ele mesmo teria feito para ele se guiar quando fosse proferir as suas aulas. E não como se fosse uma leitura, mas anotações mesmo, um fichamento dele, né? Esse é o gênero tratado, né? Ele traz informações gerais, por isso que ele é bem sintético, é como se você tivesse, de fato, né, só trazendo os pontos principais, que aí depois ele abordaria com os seus alunos isso. E aí eu coloquei isso, porque a poética é um destes textos também. Entendi. Na página 40, tem o posteriormente no segundo parágrafo. Lá no finalzinho, quarta linha, de baixo para cima. Posteriormente, esse legado na tradição germânica. Isso, em cima dessa linha tem lá assim, ó. Como a literatura romântica, sendo uma das correntes de pensamento. Eu entendo tudo bem que a literatura romântica pode ser vista como uma corrente de pensamento, mas acho que não só uma corrente de pensamento. Acho que ela pode ser outras coisas também. Porque fica parecendo que o romantismo o uso de corrente me faz lembrar de correntes filosóficas. E eu não gostei muito disso aí, não. Uma corrente de pensamento. Não pode ser uma corrente de fazer artístico, de fazer cultural, de fazer social, e também pensamento. É que eu parti do pressuposto que antes da arte teve a teoria, né? A linha de pensamento romântica, e que depois isso motiva as obras, né? Então, acho que por isso que eu utilizei esse termo
antes, né? Porque primeiro surge o pensamento romântico para depois surgir a manifestação romântica. Bom, mas sim. Vamos coisas para se pensar também. Vou anotar. Na página 54, você, no primeiro parágrafo, que está pela metade ali, né? A metade dele, ele começa na 53 e continua. Aí lá no finalzinho você diz assim, um corpus lendário, particular, que ele desenvolvera desde sua juventude, em diversos manuscritos. E aí você termina o parágrafo com, é assim que nasce o Senhor dos Anéis. Uhum. Eu fiquei com a impressão de que todo esse corpus lendário deu origem só ao Senhor dos Anéis. Tá certo. Que nasce também o Senhor dos Anéis, ou o Senhor dos Anéis como parte de um todo, que é o Legendário. No caso, esse período aí curtinho, ele foi meio que uma anedota, no sentido de que estou partindo do pressuposto que o meu leitor aqui não conhece a fundo todo o contexto aqui do Legendário, né? Está se aprofundando. E aí, quando eu dou essa noção geral, eu explico, é assim que surgiu o Senhor dos Anéis, por exemplo, que é a obra mais conhecida, né? O Senhor dos Anéis aí, surgiu daqui, sabe? Mas fica ambíguo também. Parece que o Senhor dos Anéis é tudo isso aí, sendo que não é bem assim, né? Então, sim. Na 56, Samuel, Certo. no segundo parágrafo, lá no finalzinho, você diz, esse período de formação cultural da Inglaterra era o objeto de estudo de John Ronald. A minha pergunta, são duas aqui, né, duas questões. Por que você escolhe chamar ele de John Ronald, sabendo que existe um inominável que adora se referir a Tolkien como John Ronald? Não tem nenhuma ligação com como outras pessoas chamam. Ele é simplesmente porque toda hora, para não ficar ou Tolkien, aí de umas horas, né? Você já falou tanto dele, vocês já se tornaram camaradas, né? Aí se chama ele de John Ronald, né? O João Ronaldo. O Sérgio que me perdoe e me dê a liberdade, mas eu estou fazendo o papel de terapeuta do seu texto, da sua pesquisa. No começo está lá, professor Tolkien, depois aparece John Ronald, eu falei, tá começando a degringolar o negócio aqui, ó. Entendeu? Tá tirando muito lá do pedestal. Tá parecendo alguém que eu conheço. Mas é um comentário bobo. Você diz assim, né, que ele era apaixonado, período de formação cultural da Inglaterra, era objeto de estudo, o chamado período anglo-saxão. Aí a minha sugestão para você trazer para o leitor, eu acho que vale você mencionar os trabalhos de Tolkien que mostram esse interesse dele, até para você mostrar para o leitor um norte do que é que o Tolkien pesquisou sobre isso. A própria tradução dele do Beowulf, eu acho que vale a pena. E os outros textos, né? O Beowulf e os críticos, né? O The Monster and the Critics, Beowulf and the Critics, Finn and Hengest, The Fragment in the Episode, o que ele fala, né? Do fragmento de Finnsburg, a Batalha de Maldon. Eu acho que vale a pena mencionar aí o que ele fez em relação a esse período. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Na 57, nota de rodapé. Certo. Beowulf. Isso. A minha pergunta é, de quem é a tradução? É sua? É do Eric Ramalho, é da tradução 2006 da Iluminura, né? Tá referenciado na bibliografia. Então, só que lá não tem o ano, né? Tá lá, ó, Beowulf, 4, 5, Grifo Nosso. Sim, é que essa é a citação de obra clássica, né? Que não utiliza a edição em si. Você não está usando você não está utilizando a edição do Eric Ramalho. Na bibliografia eu utilizo como referência a edição do Eric Ramalho, que ela tem o original e tem a tradução poética dele. Eu estou falando, quando eu faço a entrada no corpo do texto,
aí eu faço a citação clássica, assim, como Ilíada, canto tal, verso tal, faço também o do Beowulf. Beowulf, canto 1, que é versos 4 a 5. Entendi. Na 59, no parágrafo que começa ali, com o intuito de demonstrar... Uhum. O Quenya e o finlandês. Isso, depois você fala na Mari, aí isso aqui doeu no meu coração, Samuel. Ai, Você Deus. falou assim, presente no livro 2. Coloca o título do livro. Não, 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 não. Mas não é não é a publicação, o livro 2, As Duas Torres. É a divisão natural do Senhor dos Anéis, que são 6 livros mais o apêndice. Esse é o livro 2 que está na Sociedade do Anel. Então, mas dá para entender também que você está falando das duas torres. Entendeu? Ou de acordo com a proposta original de publicação em 6 volumes. Uhum. Vou colocar então no tomo, mas no tomo também vai ficar ambíguo da mesma forma. Tá, ou você explica que originalmente eram 6, né, para ser 6 livros, ou você coloca o título no qual ele se encontra, né? As Duas Torres, sei lá. Tá, eu especifico. Na 59 também, lá na nota de rodapé. De quem que é a tradução? É minha mesmo. Tá, você fez a tradução minha, direta, né, entre aspas, né, porque o Tolkien fez a tradução do Quenya para o inglês, né? Aí eu fiz tradução do inglês para o português, né? Mas falta, então... É uma tradução de segunda mão, é isso? É uma tradução de segunda mão, né, teoricamente. Então, eu acho que vale a pena você colocar que é sua, que é como você que vai fez. parecer... Então, é esse que é o problema, né? Que aí vai parecer que eu traduzi esse texto em português do original em Quenya, né? Mas eu acho que vale a pena você colocar a tradução em inglês do Quenya vem logo em seguida no Senhor dos Anéis. Mas eu acho que vale a pena você citar de onde você tirou a tradução de segunda mão, feita a partir da tradução do próprio autor, sim, do Quenya para a língua na inglesa. mesma página, certo? Deixa eu continuar aqui. Na 85... Você diz assim, lá no segundo parágrafo. O que poderia... Aí a gente está falando da figura do herói. Da sua origem, sua capacidade, predisposição para realizar grandes feitos, exímio guerreiro, líder carismático, exímio estrategista, em suma, uma pessoa com habilidades e virtudes acima da média. Aí, essa acho que é a minha pergunta mais cabeluda de todas para você da dissertação. Se você for procurar, o Cid vai me dar tapas assim, ó. Mas, se você for procurar lá na teoria do romance, né, do Lukács, ele vai dizer que toda a população, todas as pessoas, né, todas as pessoas do mundo clássico são iguais. Todos têm qualidades épicas. Tanto é que ele fala que o herói épico se eleva somente um palmo acima da média. Ou seja, todos são espetaculares, como se fossem os Númenóreanos. Todos têm qualidades épicas. E aí, aqui nesse trecho você diz, uma pessoa com habilidades e virtudes acima da média. Aí, fica a minha pergunta para você, porque na minha dissertação lá, você já leu, né, tem uma discussão sobre o herói, Lukács. Eu vou dizer exatamente ao contrário. A cara do herói tolkieniano. Por exemplo, o Aragorn, ele não tem... ele não é assim, um pouquinho de qualidade acima da média. Ele é completamente superior à média. Então não tem uma homogeneidade de características ali do herói clássico. Então, não sei. Vale a pena você refletir sobre isso aí, ver de onde você tirou essa informação.
E depois você junta com o Cido num cantinho, faz um bonequinho meu de Judas e pode malhar o Judas, tá bom? Tá, eu vou pensar nessa questão aqui, ó. E agora eu não tenho certeza de cabeça, mas me parece. Opa, caiu meu celular. Me parece que eu tirei, na verdade, essa conclusão da própria poética do Aristóteles. Se eu não me engano, no comecinho ele fala que o herói ele é um ser superior aos seres humanos comuns. Por isso que seria o herói. E por isso que o herói trágico seria tão importante, porque aí a queda do herói trágico, ela é épica no sentido de que ela é muito maior do que a queda de um ser humano comum. Mas enfim, eu não tenho certeza. E muito, muito boa essa colocação do Lukács aí. Vou pesquisar depois a respeito disso na teoria do romance. Página 85. Na página 86... Nota 23. Certo. Você diz nota lá 23. no finalzinho, Eru, o único. Aí, mas Não, enquanto... Nota de rodapé? 23, na página 86. Sim. É que começa a nota, Não não se se deve deve confundir. Sim. O Eru tá depois, né? Sim. Deus, Isso, aí lá, Eru. no final da terceira linha, você diz que, entretanto, tem um erro de digitação, Sim. criou os Valar, seres angelicais de casta menor. Aí a minha pergunta é, se os Valar são de casta menor, quais são os de casta maior? O próprio, não, é o próprio Eru. O Eru, ele é o maior, ele é o único. E aí existem os Valar, que são poderes angelicais também, só que de casta menor em relação a Eru. Ou seja, né, eles não têm o poder da criação, assim como ele, né, a chama imperecível e tudo mais. Entendi. É que eu fiquei com a impressão de que você estava se referindo aos Ainur, como casta maior, Não, mas os tinha Valar seres. Mas não. Eles são estão também abaixo aí. de Eru, sim. São casta inferior em relação ao Eru. Beleza. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu juro que está acabando, tá? 88. Você vai lá, você está discorrendo, né? O herói trágico, diferentemente do herói épico, é aquele que não possui conhecimento de seu destino. Achou? Sim. O herói trágico, diferentemente do herói épico, é aquele que não possui conhecimento de seu destino. Sim. Aí ele diz, o herói trágico, ele diz, não, você. O herói trágico, da mesma forma que o épico, possui um destino traçado pelos deuses. Eu não me lembro de cabeça quem é que diz isso, que fala que os deuses traçam infortúnios para que os homens tenham o que contar. Quem é que fala isso? É o Hesíodo? Ixi, Stefano. Porque a minha pergunta é assim, você faz um monte de afirmações, e aí você está falando tudo isso baseado na poética. Nesse caso aqui é mais abrangente, não é só a poética, tem vários contextos. Na verdade, são vários textos gregos, né, que refletem a concepção deles que traz isso aqui. Mas, sim, você está falando, então, para trazer uma referência maior para essa afirmação. Sim, só pontuar. Não precisa fazer uma citação, só pontua. Sim. Uma citação indireta. Isso. Na 91. 91. Porém, no segundo parágrafo, que começa com nessa nova etapa. Certo. De novo, porém, assim como o herói clássico, Turin não se mostra totalmente desprovido de virtudes. Aí eu não gostei da construção que você fez aí. Turin não se mostra totalmente desprovido. Em um momento, você diz que o herói clássico ele é completamente, né, cheio de virtudes, né, que ele é muito acima da média e tal. Depois você afirma que ele não é totalmente desprovido. Fica parecendo que o herói clássico tem uma ou duas virtudes.
Então, eu acho que assim, você quis dizer que Turing, assim como herói clássico, é cheio de virtudes? Não é cheio de virtude, é que a virtude do herói clássico ela é mais elevada. Bom, né? Aí já não sei, né? Vai de encontro com o que você apontou lá do Lukács, né? Mas enfim, né? A minha tese aqui é de que o herói clássico não é que ele é mais cheio de virtudes. Ele tem virtudes mais elevadas. Ou seja, para dar um exemplo palpável aqui, o ser humano comum ele tem a virtude de querer proteger os seus pais. O herói épico ele tem a virtude de querer proteger todo o seu povo. Então não é que ele tem mais virtude, mas ele tem uma virtude mais elevada, porque ele está num degrau acima. Aí o Turing entra nisso aí de querer mostrar de que, assim como o herói clássico, ele tem virtudes elevadas, mas não é que ele é cheio de virtudes. Ele tem as suas virtudes, mas ele também é aquela figura dúbia, né? Ele também é capaz de realizar atos horríveis e tudo mais. Então, Samuel, minha questão aqui é a construção da frase. Como ficou, entendeu? Achei meio estranho. Na página 93. 93. Deixa eu ver onde eu estou. Na nota 34. Certo. É um errinho de digitação besta. Lá você coloca na segunda linha. Nem vale apenas. Ah, sim. Nem vale a pena separado. A outra coisa, eu vou me meter aqui a uma sugestão, né? A duas sugestões. Essas traduções são suas, e aqui você diz, né? O segredo não é finalmente possível. Pera, ah, sim, na mesma referência, sim. As armas são um único muro. E aí eu pergunto para você, de acordo com o contexto lá, né? Vamos lá, onde que está isso aí? Olha lá. Finally possible, arms are the only wall against Morgoth. Não seria um melhor, não sei, a sugestão, tá? Você que depois se avalia. Eu traduziria como tropas. Ou um destacamento bélico, alguma coisa assim. Sim, sim. Não sei se eu traduziria como armas, especificamente. E na 35, você coloca lá na última linha. Se você falhar com ela, seu fim não deixará de encontrá-lo. Aqui o seu fim, tudo bem, é um sinônimo e tal, né? O fim. Mas não seria o seu fado, seu destino? Doom? É o Doom, né? É. Que é muitas coisas, né? Isso é só uma sugestão, tá, Samuel? Não vejo que está errado, que não está. Isso é só para uma questão estilística, sei lá. A ideia de fado, de destino, qualquer coisa assim. Certo. Na página 11, página 100. Você coloca lá em grego, na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Você coloca lá, tom pragmaton sístasis. O que é isso? Eu acho que você poderia transliterar, ou sei lá, explicar. Ficou faltando aqui. Assim. Mas que eu acho que eu já citei isso aqui, ó. Vamos só ver se quando eu citei pela primeira vez. Aí, ó, eu coloquei. Você explicou lá? Eu coloquei antes, na página. Então na página anterior, página 100, que é traduzida por Drama dos Fatos. Fui eu que perdi na minha leitura. Na verdade, é na mesma página. Aqui, Samuel, tem uma questão geral para você, tá? É uma questão simples. Quando você coloca a citação, você coloca os originais em inglês no corpo do texto e depois você coloca as suas traduções próprias, né, para o português, em nota de rodapé.
A minha pergunta é, por que é que, ao invés de fazer isso, você não valoriza o seu trabalho de tradução e coloca a sua tradução no corpo do texto e os originais no rodapé? Qual é o motivo dessa escolha? Eu coloquei lá, eu justifiquei na introdução Ah, que eu quis mostrar que, assim, opa, quase caiu de novo. Eu quis mostrar a beleza do texto original, sabe? Como esse aqui é o objeto maior de todos, né? A pesquisa está toda sendo afunilada, tá sendo, tudo converge para essa obra aqui. Eu quis mostrar como que é com o texto original. Se eu pudesse, na verdade, eu usaria só o texto original, mas claro, né, para questão de democratização, né, para quem não vai uhum. conseguir ler inglês, eu coloquei as minhas traduções. Tanto é que eu até depois justifico, né? Não vou nem utilizar as traduções que já existem, porque para mim elas não têm um rigor acadêmico. Então vou fazer as minhas aqui, não porque eu acho que minha tradução é melhor, mas somente porque por uma questão de convencionalidade, né? O texto tem que estar acessível para quem lê português. Então os trechos tem o seu correspondente português, mas somente para ter a noção do sentido do que está sendo dito, né? Mas mostrando justamente a beleza da prosa mesmo do original. Basicamente por isso. Tá, entendi. Então, foi uma escolha de editoramento mesmo. Na página 107, começa com uma citação. Certo. Aí é outra sugestão, né? Você coloca lá na segunda linha, and he was the greatest woodsman of those days. Esse woodsman, você traduziu como lenhador. Uhum. Eu fiquei procurando alguma coisa que fosse melhor, assim, porque eu acho que esse woodsman não traduz o Não é contexto. exatamente lenhador, né? Seria um silvícola, um conhecedor dos bosques e florestas, ou alguém que tem Seria o homem que habita a selva e conhece melhor os caminhos, né? Isso, aqui em português, se você colocar homem da floresta, fica estranho. Homem do campo, fica estranho. Silvícola, fica estranho. Mas enfim, é só um comentário. Vou pensar nesse termo aí, woodsman. Agora, na 109, deixa eu chegar lá. 109. Começa com uma citação. Aí tem lá, suas costas eram curvadas e sua barba grisalha. Por longos caminhos havia percorrido, inóspitos e, aqui acho que é frios, né? Uhum. Sim, caminhos frios, sim. Aí aqui outro atrevimento meu, né? Tudo o que criara fora obra de suas mãos, com gravador e cinzel. Aí, o que eu sugeriria para você, né? Esse gravador e cinzel, eu colocaria, lá no original você coloca, se eu pronunciar errado, você me corrige. Sticher und Meister, né? Uhum. Esse Sticher, sei lá como é que pronuncia isso, eu acho que seria mais o buril. Aí. E agora não estou familiarizado direito com esses instrumentos de gravar. É que assim, ó, Provavelmente lá, enquanto eu estava na tradução, eu pesquisei, vi quais eram os nomes mais comuns e acabei utilizando gravador e cinzel. entendi. É que o buril ele tem a pontinha assim. E o cinzel ele tem a ponta aberta, como se fosse uma Uhum. espátula. Mas enfim, é um atrevimento meu aí. Vou colocar buril para depois dar uma pesquisada. E para fazer joias, fazer coisas ornamentais, é mais usado o buril do que o próprio gravador. Certo. Página 110. Aqui uma erro de digitação na citação, né, a citação com mais de 3 linhas. Tem lá, then, Turing, stood, stone, still, and... Não é silent? Ah, sim, que tá silent, né? O Word, ele coloca as palavras, Ele ele coloca completa, essas né? vogais no meio aí. Agora estou indo para o final.
Aqui é uma sugestão também da nota 59. Uhum. Você que fez a tradução, né? Aí tem lá assim... Então, Turim despertou com um súbito lampejo. Aí na segunda linha tem, ele deu um salto. Na terceira linha, ele agarrou. Na quarta linha, que ele era um inimigo, mas enquanto ele estava parado. Na sexta, sua luz ele viu o rosto. Na sétima, que ele havia feito. E uma sugestão, né? Economizar no pronome pessoal aí. É porque no inglês você não pode ter esse sujeito oculto, né? Você tem que colocar, mas no português pode, fica estilisticamente mais bonitinho, assim, né? Uhum. Sim, sim, é. Fica mais uniforme. Deixa eu ver o restante aqui. Na 119, é outro errinho provavelmente de digitação. Deixa eu achar aqui. Tem lá, Morwen, 119. Um, dois, três, quatro. Na quarta linha, antes do Hurin. Hurin presencia. Uhum. Achou? Sim. Aqui seria moribundo. Como é que... Ao invés de seu pai moribundo. Esse M existe aí? Moribundo? Eu acredito que sim. Vamos ver. É Moribundo. moribundo. Ah, é verdade, é moribundo. Na 19 ainda, 119. Deixa eu achar aqui. Enfim. A última frase aqui. Enfim, nada mais do que uma tragédia tolkieniana. É meu comentário, tá? Não leve para o coração. Eu achei desnecessária essa frase, mas você tem o direito de mantê-la aí. Eu achei que não precisava de. Eu quis conectar, né, com o título, né, já que está encerrando. Entendi. Só mostrar, né? É só Enfim. mais uma chatice minha. Uhum. Na 120. E agora eu juro que estou acabando mesmo. Ele diz assim, após o longo trajeto, aí tem lá, visando suscitar novos estudos a partir destes, seja na área das clássicas ou da literatura fantástica. Eu acho que quando você coloca ou, você faz uma oposição, né? Clássico, fantástico. E eu acho que ser clássico não exclui ser fantástico e ser fantástico não exclui ser clássico, né? Sim. Porque lá, como você já viu nas disciplinas do Cílio, tem o fantástico lá em Homero, tem, bom, em todos eles, você viu por conta própria também. Então, eu acho que, assim, coloca um E das clássicas e da literatura fantástica. Perfeito. Fazer já. E agora, deixa eu ver, acho que é o último. Na 121, na conclusão mesmo. No comecinho, a segunda linha, tem lá, contextualizar a importância e as propostas da mitologia para a Inglaterra do autor. Eu reformularia a sintaxe aqui, né, as propostas do autor para uma mitologia para a Inglaterra, e depois você diz, lá no último parágrafo, espera-se que o resultado maior obtido pelos leitores... Chegou lá? Só um minuto. Estava alterando aqui as propostas do autor para a mitologia da Inglaterra. Certo. Agora, qual que é o próximo ponto? O último parágrafo da 121. Espera-se que o resultado maior obtido com a presente pesquisa tenha sido compreendido e absorvido pelos leitores. O de que tal informação, eu acho que ficou solto esse tal informação, que valeria a pena você recuperar. O que é essa tal informação? É o que está na linha, não de cima, mas da próxima. O pensamento fantasioso místico não possui função de abarcar o importante papel
Tá, então desconsidere o meu comentário. Bom, dos apontamentos acabou, e agora eu tenho que fazer os elogios. Eu vi como estava o seu trabalho na qualificação, lembro das sugestões do Fernando, das sugestões que eu fiz, como ele estava. Eu acho que você conseguiu desenvolver muito, e tem um mérito principal o seu trabalho, que é juntar uma análise da obra de Tolkien com a literatura alemã e a grega. Porque geralmente as pessoas fazem comparações, né, de dois tópicos, né? A tragédia grega e a tragédia em Tolkien. A tragédia tal, e você consegue conectar e fazer uma linha cronológica, uma linha histórica de como isso veio. Seria assim, vai para o leste e volta para o oeste, né? Uma coisa meio geográfica histórica. Eu achei que ficou muito bom isso. E a outra coisa que eu fiquei, assim, fiquei muito feliz por você, e quero te parabenizar, é pela sua coragem e conhecimento com traduções e línguas, e traduções do finlandês, e a única que você não fez, eu ia parabenizar, foi direto do Quenya, né? Eu falei, olha, ele traduziu direto do Quenya. Não. Mas, assim, você vai traduzindo e pega as coisas, você tem um domínio muito bom, e eu acho que, tirando uma coisinha ou outra, e minhas chatices, porque eu sou extremamente chato, né? Quem conhece já conhece, o seu trabalho está muito bem escrito, muito bem desenvolvido, né? Ele tem uma coerência de desenvolvimento e análises aprofundadas, não é aquele trabalho que fica jogando com uma coisinha aqui, outra ali, não. Você vem, traz, né? Mostra o que está fazendo, por que está fazendo, qual é o objetivo. Então, foi muito gostoso de ler seu trabalho. Assim, eu li, acho que em 2 dias. Li tudo. Então, parabéns pelo... Caramba, nem eu li em 2 dias. É que você está contaminado pela sua escrita. Então, assim, no começo eu não apontei as qualidades, né, do seu trabalho. Eu já cheguei já reclamando. E é isso. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, sei lá, eu estou à disposição aqui, agora. Eu não sou o Gil Gomes, mas é aqui e agora. E depois também, no WhatsApp. Obrigado. Eu que agradeço, Stefan. Eu que agradeço imensamente aqui por todas as contribuições aí, tanto já desde a qualificação, que eu já apontei, já conversei com você, quanto essas aqui, as chatices, as específicas, as gerais. É muito, assim, parece que eu estou querendo falar, né, elogios aí só para ficar bonito, né? Mas é verdade, é legal quando a gente vê alguém com, assim, apontando assim, olha só, aqui, ó, nessa sua tradução aqui, ó, esse cinzel aqui, ó, não acho que tá muito cabível aqui, ó, se você usar o buril, vai estar melhor, sabe? Mostra que a pessoa realmente levou a sério o que você escreveu, né? A pessoa tá atenta, né? E, pô, é muito legal de verdade fazer aqui páginas e páginas aqui com página 60, tá, página 53, tá. É muito bom ver isso aqui. Agradeço muito, tanto pelas correções, tanto pelos elogios também. Com certeza, tudo isso aqui vai agregar muito aí a versão final do meu texto. Agradeço de verdade. Muito obrigado. Então, tá bom. Satisfeito, Stefano? Estou satisfeitíssimo. Então, tá bom. Bom, então finalizamos a primeira parte da defesa, que é a arguição. Agora, existe a segunda parte, que é sigilosa, que é a deliberação da banca. Então, aí eu vou pedir ao Samuel e às demais pessoas que estão assistindo que se retirem da sala virtual, tá? Samuel fica atento no WhatsApp, certo? Eu vou mandar mensagem assim que a gente terminar, tá? Eu e a banca, nós vamos deliberar, nós vamos precisar emitir um parecer, então talvez demore um pouquinho, tá? Mas nada muito absurdo. Já já a gente volta, fique atento ao WhatsApp, que é por onde eu vou chamar você, tá bom? Então, até daqui a pouco.